mais um tempo. Bem-vindo mais um episódio do Café Criminológico. Hoje estamos na presença do Dr. Pedro Venâncio para falar sobre cibercriminalidade, nomeadamente no caso português. Ah, Desde já vamos começar com os agradecimentos. Antes de mais, um agradecimento ao professor Pedro Venâncio por ter aceitado o nosso convite. Também aos meus colegas neste projeto, a Beatriz Pires, o Salazar e eu que sou David. Ah, e pronto. O professor Dr. Pedro Venância, doutorado em Ciências Jurídicas ah, Privatísticas pela Universidade do Minho, mestre em Direito Comercial pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra e licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente exerce funções como professor auxiliar na Universidade de Minho e professor adjunto convidado no Politécnico do Porto. Ainda é investigador convidado no CIICSI, disse bem? Está ótimo. Ok. No Politécnico do Porto e no JUSGOV da Universidade do Minho. Os seus principais interesses são então direito da sociedade da informação, nomeadamente cibercrime, comércio eletrónico, propriedade intelectual sobre bens digitais, tutela de dados pessoais, direito empresarial, nomeadamente o direito comercial, direito das sociedades, insolvência e recuperação de empresas, direitos dos contratos e direito do trabalho. Portanto, novamente, bom dia, professor. Vamos então começar com uma pergunta. Ah, Quais são os tipos mais comuns de ciberataques que ocorrem aqui em Portugal e normalmente em que circunstâncias? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Muito obrigado. Os meus parabéns pela organização e por manterem este podcast em linha. É um projeto muito interessante e é um prazer para mim estar aqui a colaborar convosco. Passando de imediato para a sua questão, ahm, de facto, nós não temos uma estatística muito segura dos ataques que são mais comuns em Portugal, porque há muitos ataques que não são reportados, mas dentro daqueles que são reportados e dos quais há estatísticas feitos pela Polícia Judiciária e pelo Centro Nacional de Cibersegurança, os mais comuns são as burlas informáticas e os ataques com base em ataques de phishing. Esses são aqueles que ocorrem com mais frequência e associados a esses os crimes de acesso ilegítimo e de falsidade informática. O que acontece é, da forma como está prevista a nossa legislação e também da forma como é usual o comportamento das organizações criminosas de cibercrimes, os crimes acontecem um bocadinho em cascata, ou seja, há um acesso ilegítimo ao computador para aceder aos dados, depois há uma falsidade informática porque se adulteram os dados e depois com essa falsidade informática consegue-se obter um benefício legítimo onde se concretiza a burla informática. E, portanto, esses são os crimes que atualmente ocorrem mais. A evolução da nossa legislação em linha com as diretivas da União Europeia vão no sentido de criação de novos crimes relacionados com a tutela dos meios de pagamento eletrónico e, portanto, há uma certa receio da comunidade internacional que no futuro as organizações criminosas dedicadas ao cibercrime se foquem nos ataques aos meios de pagamento eletrónico, incluindo os meios de pagamento em moeda virtual. Ok. Portanto, estamos a falar, por exemplo, do caso mais comum, da moeda digital mais comum seria, por exemplo, uma Bitcoin, correto? Exatamente, exatamente. Ou seja, o que acontece é que recentemente a União Europeia instruiu os países da União Europeia, Portugal já fez essa transposição, para a criação específica de crimes contra a contrafação de meios de pagamento eletrónico e o abuso de meios de pagamentos eletrónicos, e nessa diretiva europeia diz-se expressamente que se deve incluir nos meios de pagamento eletrónicos não só o pagamento em moeda de curso legal, ou seja, o euro, mas também os pagamentos em todo tipo de moedas virtuais, ou seja, criptoativos. Oh, Não é? Portanto, há já uma moldura penal para a tutela do uso abusivo de criptoativos, porque se tenhas, há um certo receio, ou seja, que a tendência da cibercriminalidade irá nesse sentido. ok. Quais são as principais medidas, por exemplo, que as empresas ou até um cidadão comum em Portugal deve tomar, então, para proteger normalmente dos ciberataques? Ora bem, a verdade é que
o principal, ou seja, o elo mais fraco na cadeia da cibersegurança continua a ser o utilizador, não é? O utilizador continua a ser o elo mais fraco. É óbvio que todas as entidades empresariais e deverão ter políticas de cibersegurança ao nível do software, não é? Nós próprios, utilizadores individuais, o deveríamos fazer, ou seja, se calhar nós próprios deveríamos regularmente fazer as atualizações do Windows e dos sistemas de segurança, porque estão constantemente a ser detectadas vulnerabilidades e as empresas de software constantemente eh, promovem softwares novos. E, portanto, a atualização do software e do próprio hardware é essencial para que a empresa se mantenha tecnologicamente segura e os utilizadores também. Mas o elo mais fraco continua a ser o utilizador, ou seja, por isso é que o crime mais comum recorre ao phishing, ou seja, passwords que não são seguras, passwords que não são mudadas, passwords que são repetidas em vários aparelhos, e o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, se eu uso a mesma password para todos os sites onde vou, basta ir a um site que não é seguro, eles ficam com a minha password e depois vão verificar os outros sítios onde eu fui, se a password é a mesma, Exato. ficam com acesso ao meu sistema todo. Não é? E basta pensar numa vulnerabilidade muito simples. Pense no seu telemóvel e que se esquece do seu telemóvel pousado em cima da mesa do café. E alguém pega no seu telemóvel e o único sistema de segurança que tem é aquela coisinha de passar o dedo e fazer uma figurinha. Qualquer pessoa experiente em 30, 60 segundos consegue detectar o seu código e aceder ao sistema. Depois de aceder ao sistema, o que é que ele faz? Abre o sistema e vê lá que você tem uma aplicação do banco. Então abre a aplicação do banco. E a aplicação do banco pede o código. E o que é que ele diz? Perdi o código. E o que é que a aplicação do banco faz? Manda-lhe um código de confirmação. Para onde? Para o SMS do telemóvel. Exatamente. Ou para o Gmail. Onde é que se ele vê o Gmail? No No telemóvel. telemóvel. Já acedeu à sua conta bancária. Exato. Está feito. Está o acesso garantido. E a única coisa que ele precisou foi de conseguir ligar ao seu telemóvel. Exato. Portanto, eh, nós devíamos nos habituar, em todos os aparelhos eletrónicos que temos, a ter sistemas de validação redundantes. É óbvio que isso não é prático, porque nós estamos constantemente a pegar no telemóvel e a utilizá-lo para tudo e mais alguma coisa. Mas o facto de não termos esses sistemas redundantes de segurança, que importem passar por vários códigos antes de aceder às aplicações, faz com que, a partir de um simples aparelho, que pode ser perdido em qualquer lado, pode ser roubado por um carteirista em qualquer lado, expomos a nossa vida financeira. E atualmente é curioso porque tem-se registado que até ah, atualmente até se tem registado que a criminalidade de rua até tem tido cada vez mais até esse tipo de indivíduos que normalmente trabalham nessas organizações e acabam muitas vezes por fazer esse serviço. Temos casos até curiosamente alguns gangues que roubavam telemóveis e que depois utilizavam, pronto, hackers, etc., que faziam burlas. Houve um caso que acho que foi mencionado há 2 anos, curiosamente, que era um rapaz que estava no centro de detenção juvenil porque tinha desfalcado uma conta de milhões de dólares. É possível. Portanto, Pense bem, eu costumo dar um exemplo aos meus alunos que é o carteirista está desempregado hoje em dia, exato, que ninguém anda com dinheiro no bolso. Não é? As pessoas pagam tudo ou através do cartão e, portanto, roubar dinheiro já não é negócio. exato. E, portanto, como é que se rouba dinheiro hoje em dia? Rouba-se dinheiro acedendo às aplicações informáticas e eu consigo acedê-las ou contrafazendo os cartões, que se faz com alguma facilidade, mas que ainda implica uma certa organização, uma certa estrutura física, ou se agora nós temos os meios de pagamento no telemóvel, conseguindo furtar o telemóvel, consegue-se aceder a esses meios de pagamento. Pronto, agora vamos então mudar um bocadinho o tema. Não, ainda está um bocadinho interligado. Vamos então falar num caso polémico do Rui Pinto e da chamada dilação premiada. O professor tem algum comentário relativamente a esse assunto? Bem, eu não conheço o processo do Rui Pinto em detalhe, portanto, sobre o processo em si não posso falar porque não conheço o que é que está em causa. O processo do Rui Pinto, daquilo que veio a público, levanta eh, um problema que é ao nível da previsão da criminalidade e depois levanta outro problema que é ao nível
do seu combate. Ao nível da previsão tem a ver com aquilo que na gíria dos informáticos se chama o hacking, e dentro do hacking, que é o acesso não autorizado, o hacking ético e o hacking não ético, ou white hacker e black hacker, dependendo da terminologia. Basicamente é saber na cultura desenvolvimento de software, na cultura de desenvolvimento de software, há desde sempre, ou existiram desde sempre, comunidades de open software, desenvolvimento colaborativo de software. E dentro dessas comunidades de desenvolvimento colaborativo de software, uma das atividades usuais era os informáticos testarem o software dos outros. E Exato. depois, quando encontravam um defeito, reportavam: olha, o teu software tem aqui um bug. E isto foi uma cultura que se criou como legítima dentro dessa comunidade. E, portanto, essa comunidade sempre aceitou que testar o software do terceiro para saber se ele funciona bem é legítimo. E, portanto, há uma comunidade que entende, dentro da comunidade de softwares, que entende que eu testar a segurança do site do banco para saber se ele funciona bem, não só é legítimo, como é um direito que eu tenho, porque está lá o meu dinheiro e eu quero garantir que o sistema funciona bem. E, portanto, o que é que eles dizem? Dizem que eu testar um sistema sem intenção de o atacar, se for apenas para saber se existe uma vulnerabilidade e depois de detectar essa vulnerabilidade, a comunicar para eles a poderem corrigir. Há uma prática instituída que é mais ou menos isto. Eles detectam o sistema do banco, certo? Detectam uma vulnerabilidade. É possível entrar por aquele sítio. Então o que é que eles fazem? Eles notificam o banco e dizem: olha, eu detectei uma vulnerabilidade, fazendo isto, 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 consegue-se entrar por aqui. Dentro de 90 dias eu vou comunicar isto, vou publicar esta descoberta e, portanto, vocês têm 90 dias para corrigir. Isto é uma prática usual. E o que é que acontece? Esta comunidade entende que isto é legítimo, porque eles dizem que eu não estou a prejudicar ninguém. Pelo contrário, isto é um serviço público que eu faço gratuitamente de garantir a segurança dos sistemas. O que é que acontece? A legislação atual portuguesa e a generalidade da legislação europeia pune o acesso legítimo independentemente da intenção ser Exatamente. maliciosa ou não. O que é que isso significa? Significa que esta atividade de white hacking atualmente é crime em Portugal. E, portanto, só por aí o Rui Pinto pratica umas centenas de crimes, independentemente daquilo que era a sua intenção. Depois, há a questão de saber se ele, para além de entrar, tinha ou não tinha intenção maliciosa. Porque depois discute se ele queria ou não queria, se praticou ou não praticou um crime de extorsão, se pediu ou não pediu para ser pago para devolver os bens. Pronto. Depois há uma série de outras coisas que ele fez após o acesso que são discutíveis. Mas a questão do acesso é uma questão muito discutida. E há mesmo, no último regulamento europeu sobre cibersegurança, há mesmo uma orientação da União Europeia aos países para deixar de penalizar criminalmente o high-teching. Uh, Isto é assim um bocadinho. Ok, isto é um exercício um bocadinho. Pode parecer peculiar, mas, por exemplo, de que maneira é que é isso diferente ou eticamente diferente, por exemplo, de eu ali na rua ligar, por exemplo, para o INEM para testar se o sistema funciona? Também percebo aqui algumas preocupações de quem não vê validade nestes sistemas. Bem, vamos lá ver. Eu não estou aqui a Sim, sim, fazer, sim, sim. a fazer a Sim, apologia do, eu do sei, eu sistema. sei. É assim um exemplo um É, bocadinho mas extremo. mas, mas a questão é um bocadinho diferente. Eu faria a seguinte comparação. Imagino que o senhor compra um automóvel e resolve em casa testar se os travões funcionam bem. E chega à conclusão que eles funcionam mal. Ok. É isso legítimo? Não. É... Pronto. O argumento dos ethical hackers é este. É que o que eles fazem é testar se o sistema funciona bem. E se não funciona bem, avisar que ele não funciona bem. Porquê? Porque eles dizem a nossa vida depende destes sistemas, verificar a segurança dos sistemas é essencial, é um bem público. Pronto. Depois há uma questão prática. Há uma questão prática que é a razão pela qual o último regulamento europeu, embora não obrigue, aconselha os Estados-membros a despenalizar o high-teching. E a questão prática é o seguinte: pense no seguinte, uma cabeça, quem, 1 milhão de cabeças pensam melhor que uma cabeça. Sim. Não há dúvidas. Portanto, os sistemas informáticos hoje são de tal modo complexos que é impossível pôr cá fora um sistema informático sem falhas. É aquela ideia de esta aplicação é 100% segura, é treta. Isso não existe. E, portanto, qual é a melhor maneira de garantir que se encontram as falhas todas? É ter mais gente a procurar. Quanto mais gente testar o sistema, maior probabilidade há de ter um sistema seguro. Pense no seguinte.
O sistema operativo mais vendido para computadores pessoais é o Windows. É Exato. quase monopólio. No entanto, a maior parte dos servidores estão instalados em Linux. Porquê? Creio que é porque o Linux é mais prático até a nível de programação e manejar essa fama. Não Diria eu, só, não só. daquilo que eu conheço, pronto, não é A propriamente. outra motivo é que o Linux é um sistema aberto. Há mais gente a trabalhar sobre ele, mais gente a testar, é mais seguro. Porque as falhas estão todas reportadas. Ou maior, ou seja, é um sistema muito mais testado porque é trabalhado por muito mais gente. E, Exato. portanto, muito mais fiável do que um sistema fechado em que só trabalham neles aquelas pessoas. E, portanto, há quem diga que, nesse sentido, o white hacking é uma prática útil à cibersegurança. Depois, como regulamentar isso é que é a grande dúvida internacional. Oh, ok. Porque Hum, depois também a diferença entre o white hacking, passar de um ponto para o outro, é uma linha muito ténue, não é? sim. Até há quem defenda a figura do Grey Hack. Exatamente, exatamente. Eles têm o white, o grey e o black, não é? Exato. Mas as línguas são muito tenues, porque é apenas uma questão de intenção, não é? Exato. Há ali, em A termos de única prática, difere, pronto, é a é intenção a intenção. pela qual se entra, não é? Enquanto que o white hacker tem a sua única intenção é descobrir a vulnerabilidade e depois colaborar com quem tem o sistema para o corrigir, e depois os outros têm outras intenções. Mas isso é uma linha muito tenue e é por Exatamente. isso que há países que optam por punir tudo. Ah, por exemplo, então, na opinião do professor, como é que a cibersegurança é abordada, por exemplo, nas universidades e nas escolas em Portugal? Não faço a mínima ideia. É abordada? Já é uma resposta por si mesmo. Eh, Pois eu acho que ainda não está a ser abordada com a devida atenção. O senhor, quando veio para aqui ter aulas, deram-lhe algumas noções de cibersegurança sobre a utilização do sistema? Daquilo que me recordo, é assim, também tenho que dizer, não sou propriamente uma pessoa nova, mas daquilo que me lembro, no secundário temos só umas noções muito básicas de cibersegurança, nunca usar a mesma password, nunca dar a password a terceiros, tocar frequentemente a password, mas nunca passou mais do que isso. Ah, Mas a questão é, ah, mas na minha época também tenho que dizer, foi há muito tempo atrás. pense desde quando é que acha que existem pagamentos eletrónicos em Portugal? Ui, O multibanco foi introduzido em Portugal em 85. exato. Portanto, os senhores já não eram vivos. A Amazon funciona desde 94. Sim, Booking 98. Ou seja, esta ideia de que a sociedade de informação é uma coisa do futuro, esqueça, é uma coisa do presente. Nós vivemos já a 100% na sociedade de informação, os nossos sistemas já estão todos informatizados. Em Portugal, você consegue, está informatizado desde o registro civil ao registro criminal. Está exato. tudo informatizado. Portanto, e com um problema, que é esta informatização deu-se nos últimos 40 anos. Portanto, deu-se, digamos, no período de vida da geração que está ativa, digamos assim, não é? Ou seja, eu quando era pequenino tive um GX Spectrum, que era um computadorzinho com 48K. Foi o primeiro computador portátil vendido em Portugal, tinha só 48K e carregava-se com cassete. E durante o meu período de vida chegámos ao ponto onde chegámos. Mas significa isto o quê? Significa que a geração anterior cresceu e educou-se num período de vida que não havia informática. Ora, o que é que acontece? Como é que uma sociedade se educa? Qual é o principal fator de educação numa sociedade? A partir dessas escolas. Não, Não? é o exemplo. Ah, Nós aprendemos por exemplo dos nossos pais, pelo exemplo dos vizinhos, mais de metade do que nós aprendemos porque vemos os outros fazendo. Nós, ao contrário, nós crescemos com a ideia que não somos animais, mas somos. Portanto, aprendemos da mesma maneira que os animais aprendem, que é pelo exemplo. Ora, o que é que acontece? A geração anterior não tem nenhum exemplo a nos dar em cibersegurança. pois, Portanto, o único sítio onde nós poderíamos aprender sobre cibersegurança é na escola. E como disse, aprendeu umas noções básicas. exato. Não é suficiente. Aliás, é curioso estar a falar isso num exemplo, porque eu recordo-me de uma vez estar a falar com. Ter recebido um e-mail há uns tempos, que era claramente fixe. Eu soube ler o e-mail e de olhar e achar aquilo tudo tão surreal. Toda a conversa da outra figura era peculiar. Ele dizia: Olha, fiz um erro tremendo, falei mal de ti, este site em particular, eles vão-te bloquear a conta. E eu disse, "Isso eu não tenho problema nenhum.
Eles me mandarem e-mail, então se é esse o caso. Não, não, tens que tocar neste link. Não, eu não tenho que tocar em link nenhum. Eles é que têm que falar comigo, não tenho que ir falar com eles. Mas olha, vão-te bloquear a conta. Eu disse, olha, tu tens a certeza que tu é que não foste enganado e não estás a ser enganado. Olha, bloqueou-me. E depois, curiosamente, a falar com uma terceira pessoa, essa terceira pessoa disse, sim, eu tinha-lhe avisado, ele disse que confiava a pessoa do outro lado, e assim, o rapaz tocou lá, agora ficou sem nada. Portanto, Não, veja, isto tem a ver exatamente com aquilo que eu acabei de dizer, que é o exemplo. exatamente, Ou seja, se lhe aparecer alguém que você não conhece no meio da rua, a nossa avózinha já nos disse, não fales com ele. exatamente. Se alguém no meio da rua nos tentar vender um relógio, a gente Uhum, não compra. exatamente, Mas compramos num site manhoso de Taiwan e exatamente. depois estranhamos que recebemos uma coisa de plástico. Verdade. Porque nós não. Vejam, a quantidade de pessoas que caiu naquela coisa do Olá Mamá é assustador. Eles ganharam milhões de euros com aquela brincadeira do Olá Mamá. Sabe aquele, o SMS Sim, 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 sim. Olá Mamá, estou a precisar de dinheiro, perdi o telemóvel, não Exatamente, sei. exato. Milhares de pessoas a cair nisso. Mas alguém cairia nessa esparrela se lhe tivesse alguém batido à porta ou se lhe fosse um telefonema? Pois. Até porque era uma lei que essa burla antigamente procedia-se de maneira diferente. Ele batia à porta, olha, conhece fulano de X, que é o seu filho. Ah, sim, é o meu filho. Pois, pois, ele não é isto. Não, é assim. E depois Mesmo hoje, isso, hoje em dia é muito mais fácil. Porquê? Porque a pessoa chega à sua beira e diz: Olha, olá, estive contigo, lembras-te de mim? Eu andei exatamente, contigo na primária, andei contigo na faculdade e saímos. Lembras-te daquela noite que passámos não sei onde? E na semana passada te vi no restaurante tal, estavas com o Joaquim e com o Manel e não sei o quê. E você ouve aquilo tudo e diz: Pá, este gajo estava a minha vida toda. Conhece-me, claro, conhece a página do Facebook. pois, exatamente. A E pessoa coloca toda a sua vida. coloca toda a sua vida, qualquer pessoa vai lá, recolhe, faz uma história credível e consegue ter uma conversa de meia hora consigo, convencendo que é seu amigo de longa data porque sabe todos os detalhes da sua vida que você divulgou. Exato. É errado pensar que estes ataques são aleatórios. Não são. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo de um ataque que eu sofri há pouco tempo. Há pouco tempo, na freguesia onde eu moro, a luz foi abaixo. E quando a luz foi abaixo, passado um minuto ou dois, recebi um SMS a dizer esqueceu-se de pagar a sua conta da luz, se não pagar com esta referência bancária, será cortada a luz. E eu, como pago todas as minhas contas de débito bancário, se não se esquecia-me mesmo, pensei, isto não pode ser. Então telefonei para a EDP e a EDP disse, olha, essa mensagem não é nossa, nós não sabemos nada de cortar a luz, porque nós não quem trata da luz é a R-Redes, não somos nós. Quem faz os cortes de luz é a R-Redes, não somos nós não sabemos nada disso e a referência que aí está não é nossa. Então eu telefonei para a R-Redes e a R-Redes disse-me, não há nenhum corte de pagamento. O que houve foi uma falha, de facto, a sua freguesia teve uma falha de luz, estará reparada dentro de uma hora. O que é que isto significa? Significa que quem me mandou aquele SMS sabia que houve um corte de luz, sabia que eu morava naquela rua, sabia o meu número de telemóvel e sabia que eu era cliente da EDP. Exato. Portanto, não é um ataque aleatório. Recebi eu e receberam uns 3 ou 4 familiares meus que também moravam naquela freguesia. Portanto, lá está, foi uma atividade organizada, mas Organizada, especificamente. específica para, provavelmente, o que é que foi? Eles têm aqueles dados recolhidos numa base de dados e têm o sistema pré-preparado para, em caso de falha de luz, disparar as mensagens. E, portanto, mal detectam a falha de luz na rede, que acontece de vez em quando, não é? Eh, eles disparam a mensagem para toda a gente. Mandam. Vejam, isto não custa nada, porque eles recolhem as informações dos sites da internet, não é? Tem Exato. motores de pesquisa. Constrói a base de dados. Os e-mails, os SMS são remetidos gratuitamente através da internet por uma conta fajuta qualquer. Tem um investimento mínimo e basta uma pessoa cair na esparrela que já pagou o investimento e o resto é lucro. Exato. E portanto, isto não são, não, já, os ciberataques não são, na sua maior parte de casos, pintos isolados no quarto, sozinhos a fazer. São redes organizadas de criminosos, com meios internacionais. O último ataque feito aos banca portuguesa foi feito por hackers brasileiros através de servidores na Rússia. Portanto, não, são organizações, digamos, o crime organizado mudou-se para o ciberespaço, em grande Exato. parte. E aliás, tivemos recentemente, acho que o último mais chocante até, há um que
que assim não é pessoal, mas houve um que eu achei que era incrível, foi o ataque à SIC. Hackers brasileiros que na altura tinham usado servidores através da Globo, chegaram à SIC, mandaram na altura o site da SIC todo abaixo e todos os periódicos, inclusive. Assim, eu, por acaso, para mim, em Portugal, recentemente, o ataque que mais me assustou foi um ataque ao sistema informático do São João. Parar um hospital como o São João eh, parece muito mais assustador do que parar a SIC. é assim, para mim não foi tão assustador. O exemplo que eu vou dar é pessoal pelo seguinte: o meu pai é acompanhado no Champalão, Hum, que é um hospital especializado no tratamento de cancro. E eu lembro que na altura foi muito falado. Tinham feito um ataque ao sistema informático deles, bloquearam tudo, congelaram tudo e deixaram uma mensagem a dizer que se pagassem não sei sim. quantos milhões que eles reabriam o sistema. Aquilo foi muito falado, chamaram na altura ao judiciário e chegaram mesmo a chamar peritos da companhia servidora, mas lá está, foi de facto assim chocante, porque aquela questão, a pessoa está, a partida está vulnerável, é uma doença Hum, horrível e a pessoa está muito preocupada. E depois ainda de pensar, ok, estes indivíduos fizeram este ataque brutal, quer dizer, são aqueles que não terão ou não conseguido os pacientes, de facto é não, sim, assustador. sim, sim, sim. Quer dizer, eu lembro-me de uma altura, prendam os gajos e se puderem ainda têm que fechar fora, porque é assustador. E cada vez mais, e é engraçado, porque até é usado, por exemplo, até na guerra atual, foi agora. Sim, aliás, nota-se a nível europeu esta mudança que existe de recente nas regras de cibersegurança a nível europeu tem a ver um bocadinho com isso. Ou seja, quando na década de 90 começou a falar-se em cibersegurança, a questão era essencialmente a proteção de dados pessoais e a proteção dos sistemas informáticos das empresas, não é? E mesmo associava-se a cibersegurança muito à cibercriminalidade, ou seja, à criminalidade comum, à criminalidade dentro da sociedade, digamos assim. As recentes alterações ao sistema de cibersegurança europeu estão relacionados com o quê? Com o facto de a cibersegurança hoje não ser vista apenas como um problema de cibercriminalidade, ser vista também como um problema de ciberdefesa. Ou seja, o facto de o espaço cibernético ser hoje também um espaço de guerra entre Estados. Exato. Não é? E com um impacto muito significativo. Veja, hoje em dia, um Estado consegue parar o funcionamento de um serviço essencial de outro Estado através de um ataque cibernético, sem pôr lá homem nenhum. Não é? Isso é, isso é assustador. E é nesse sentido que vai a questão da cibersegurança. Vai no sentido de deixar de ver isto apenas como um problema entre privados, não é? De cibercrime, e passar a ver isto como um problema de cibersegurança nacional. Não é? Basta pensar quais seriam as consequências de bloquearem o funcionamento de uma torre de controle de aeroporto, uh, bloquearem o funcionamento de uma central nuclear, em termos de sistema informático, não é? Quer dizer, tudo isso é assustador. Nós temos centrais nucleares espanholas encostadas à nossa fronteira. Exato. Não é um problema só dos russos. E, portanto, é nesse sentido que caminha a cibersegurança, sem dúvida. Ok. Pronto, agora mudando um bocado de tema, vamos falar um bocadinho então das teorias da conspiração, e da desinformação, digital. Na sua opinião, qual é o impacto das teorias da conspiração no mundo digital, e como é que elas podem, por exemplo, influenciar o comportamento das pessoas? Portanto, como um cidadão. É uma questão interessante e, acima de tudo, o que varia aqui é o nível de impacto e os efeitos que os, os sistemas de gestão da informação, e nomeadamente agora estes novos mecanismos de dita inteligência artificial, com mais ou menos eficiência têm. Isto porquê? Porque, vamos lá ver, desinformação se errou, não é novidade. Não é? Já Winston Churchill dizia que na guerra a primeira coisa a morrer é a verdade. Exato. Portanto, toda a gente mente em período de guerra. Portanto, e fora do período de guerra também sempre existiu desinformação. O problema, Rondes, a questão está na forma como ela se dissemina. Não é? Hoje em dia, através das redes sociais, ela consegue disseminar-se e atingir um público muito mais vasto do que aquele que atingia através dos sistemas tradicionais. Mas vejam, nós podemos equiparar isto, hum, salvaguardando as devidas diferenças, com a introdução da rádio. Vejam, a rádio, quando foi introduzida,
também representou uma revolução quanto ao impacto que tinha a comunicação face ao que era anteriormente, porque de repente alguém conseguia comunicar para um país inteiro e motivar um país inteiro, quando antes tinha que andar de terra em terra a motivá-los. Portanto, e agora consegue motivar o mundo inteiro, não é? Consegue-se produzir informação falsa no mundo inteiro. O segundo problema que existe quanto à desinformação é a credibilidade da desinformação. Porquê? Porque face às novas tecnologias, e estas novas tecnologias, especialmente o deepfake, a gente não pode acreditar nem nas fotografias, nem nos vídeos que vê e que ouve, porque é muito fácil de manipular. Se forem onde ir à internet, há um vídeo do Morgan Freeman em que ele Uhum. diz This is not me. E que é impressionante. É de 5 minutos dele a falar, completamente artificial. Imagem artificial, voz artificial, é tudo feito por deepfake. O que significa que facilmente a gente consegue colocar no mercado um conjunto de informações com alegada prova falsificada. E, portanto e isso possibilita a promoção de um conjunto de teorias da conspiração absurdas. Não é? E depois há um outro problema, que é o efeito perverso que os motores de pesquisa têm. Porque é que acontece? Cada vez mais os motores de pesquisa estão condicionados para selecionar a informação, ou seja, nós não acedemos a toda a informação que é disponibilizada. A quantidade de informação que é disponibilizada na internet é absurda. Não é? Se eu abro o LinkedIn ou o WhatsApp não, mas o LinkedIn ou qualquer rede social, estão a ser descarregados milhões de mensagens ao mesmo tempo lá para dentro. Eu não vejo todas. Claro. Quais é que eu vejo? Aquelas que o motor de pesquisa seleciona para mim. Quais é que o motor de pesquisa seleciona para mim? Aquelas que, segundo o algoritmo, estão mais próximas dos meus interesses. Ora, isto é um efeito perverso. Porque significa o quê? Significa que eu fico sem acesso ao contraditório. Se eu sou, se eu sou uma pessoa de esquerda, o computador apercebe-se que eu gosto de coisas de esquerda e vai sempre me fornecer informações de teorias de esquerda. Se eu sou de direita, o computador vai-me sempre fornecer teorias de direita. O que significa o quê? Que está um constante reforço das minhas posições e é por isso, ou isso é um dos motivos pela qual nós pensamos na sociedade de informação, nós temos pessoas cada vez mais polarizadas. Porque sempre que fazem uma pesquisa, vão encontrar coisas que confirmam aquilo que elas já pensavam. Porque o computador acha que é aquilo que elas querem. E, portanto, cada vez estão menos expostas ao contraditório. Basta pensar no seguinte: há de fazer eu, quando estive aqui, eu estando aqui e ligo o meu telemóvel, todas as notícias falam da Rússia como agressor e os ucranianos como as vítimas. Todas as notícias. Os ucranianos são sempre vítimas e os russos são sempre os maus. Enquanto eu estive no Brasil, estive no Brasil há pouco tempo, eu ligava o telemóvel e era ao contrário. Todas as notícias que apareciam diziam que os russos, que os russos eram, que os ucranianos eram todos nazis e os russos estavam lá para proibir, para combater os nazis. Porquê? Porque o sistema me fornece, segundo dois critérios. Um é os meus gostos pessoais e outro é os gostos da maioria da população. E, portanto, se eu estou num sítio em que os sites mais vistos são de determinado teor, há maior probabilidade de eu ver, de me ser fornecida essa informação. E, portanto, isto facilita as teorias da conspiração, porque se eu procuro informação sobre uma teoria da conspiração, ele vai-me começar a fornecer cada vez mais informação que confirma essa teoria da conspiração até eu ficar convencido que toda a gente pensa como eu. Exato. Isto é perverso, de certa maneira. Mais informação não é necessariamente melhor informação. E pode até levar, como o professor estava a mencionar, à polarização da sociedade, que é no fundo aquilo que a gente está a assistir, por exemplo, em países como os Estados Unidos atualmente. Como os Estados Unidos, como Portugal. Como Portugal. Eu acho que Portugal ainda é assim Portugal para. é um bocadinho moderado, É, é certo. tão Mas, tradicional, mas isso é muito. mas este efeito encontra-se, ou seja, mesmo em Portugal, se tiver algum amigo que tenha opiniões muito diferentes das suas, há de experimentar e estarem os dois um ao lado do outro e fazerem a mesma pesquisa. E onde reparar que o senhor vai receber notícias que estão de acordo com a sua opinião e ele vai receber notícias que estão de acordo com a opinião dele. Faz sentido até. Portanto, porque esta ideia do sistema fornecer aquilo que acha que nós precisamos é perversa. Pronto, e agora então, como é que as pessoas podem. Ok, ok.
como é que um cidadão normal então poderia fazer com que as suas pesquisas fossem mais eficazes, justamente então para combater a ideia da refutar, portanto, essas teorias da conspiração, para, se tendo em conta que o sistema vai reforçar as Uhum. minhas posições atuais, como é que eu posso, enquanto cidadão, combater isso? Há vários mecanismos, eu não sou um especialista em tecnologia, mas há várias coisas que se pode fazer. A primeira e a mais importante é nós termos um sentido crítico sobre tudo o que vemos na internet. Ou seja, saber distinguir entre o que é uma informação de um organismo oficial daquilo que é uma informação que não proveniente de um organismo oficial. E sempre que eu tenho uma informação de que eu desconheço a fonte, ainda que eu concorde com ela, eu devo desconfiar. E devo tentar confirmar por outros meios. Portanto, a primeira ideia é, sempre que eu tenho uma informação que não é de uma fonte que eu conheça e que sei que é credível, eu devo confirmar essa informação de outro lado qualquer e confrontar. Outra hipótese é, e isso é uma técnica que eu uso, é utilizar mais do que um motor de pesquisa. Se utilizar dois ou três motores de pesquisa, vai ver que os resultados são diferentes para a mesma pesquisa. Ou então fazer a pesquisa em modo anónimo, que também aparece um resultado diferente, porque ele em modo anónimo não utiliza as preferências pessoais. Ou seja, fazer a pesquisa por métodos diferentes para encontrar soluções. Isso é mesmo útil às vezes a nível de investigação académica. Porquê? Porque se eu, na minha investigação académica, estou constantemente, tenho determinados autores que eu leio com mais frequência, o que vai acontecer é que ele está sempre a fornecer os mesmos. E Exatamente. quando eu quero procurar outros, eu tenho que tentar enganar o computador e fazer uma pesquisa anónima ou fazer por outro lado, que é para ele me fornecer, ou para não me estar outra vez a fornecer os mesmos artigos que eu já li. Mas como eu Exatamente. já li o artigo, ele põe-me sempre aquele artigo em primeiro lugar. Portanto, isso acontece mesmo quando estou a fazer uma pesquisa académica, eu variar as minhas fontes é importante para eu poder fazer uma média do que é credível. Portanto, acima de tudo, é preciso desenvolver este sentido crítico e esta capacidade de validação da informação. Não é? Porque a informação que está disponível online, ao contrário da maior parte da informação que nos era fornecida em formato de papel, não está validada. É a mesma coisa que nós pensarmos no seguinte: se eu leio uma notícia que vem no jornal Avante, eu sei que aquela notícia é a opinião do PCP. Pronto. Exato. É assumido, não me está a enganar. É o que eles pensam. Se aquela notícia está, não sei se é no jornal O Diabo, aquilo era a opinião do CDS conservador. Exato. Então, as pessoas sabiam o que é que. E depois tínhamos o Jornal de Notícias, e o 1º de Janeiro, o que seja, o Expresso, o Público, tem informações mais ou menos independentes, não é? Correntes. Se eu recebesse no meio da rua, se me aparecesse no meio da rua um anónimo que entregasse-me um papel com uma coisa escrita não assinada, eu dava a mesma credibilidade? Não. Ou seja, se me aparecesse um anónimo no meio da rua que me dá um papel escrito, eu olhava para o papel escrito, amarrotava e punha ao lixo. Não é? Exato. Não lia aquele papel e não lhe dava a mesma credibilidade que daria ao que está escrito no Jornal de Notícias, ou no Avante, ou no Diabo, não sei o quê. E eu saberia olhar para aquilo e filtrar e pensar, isto aqui é a opinião deste, isto é a opinião daquele. Agora, um papel em branco, não. E, portanto, eu tenho que olhar para o que está na internet. E se eu não sei a fonte, é um papel em branco que me deram no meio da rua. Ok. Sim, parece-me uma boa política. Até a nível dos mídias em geral, conhecer de que posição é que ele se coloca, também para a pessoa ser capaz de formular melhor a sua opinião. Parece-me, de facto, acho que é um bom conselho, percebe? Uh, por exemplo, agora outra questão também relacionada, de que forma é que o professor acha que a educação e a alfabetização digital podem então ajudar também na prevenção destas teorias? É isto. Ou seja, visto que nós não aprendemos isto dos nossos pais e nós provavelmente ainda não estamos suficientemente capacitados para ensinar isso aos nossos filhos, seria necessário introduzir no sistema educativo, em todas as fases do sistema educativo, naturalmente adaptado às respectivas idades, não vamos ensinar o mesmo na primária como podemos ensinar no ensino superior, não Exato. é? Mas em todas as idades nós devíamos introduzir mecanismos, ensinamentos de como lidar com os riscos da sociedade da informação. Ou seja, a partir do momento em que o papá dá um smartphone ao filhote, ele tem que ter noções de cibersegurança. Ou seja, certamente que um pai não deixa o filho ir para a rua e atravessar a rua sozinho sem antes ter ido meia dúzia de vezes com ele e ensinar como é que se atravessa a rua e que tem que olhar para os dois lados.
Acho eu que nenhum pai fará isso. Não, a partir de não. Mas dá-lhe um telemóvel para a mão, Sim, que é até sem assustador. nunca lhe ter ensinado que do outro lado pode estar um predador sexual. Mas até essa ideia até é extremamente assustadora, porque se nós repararmos, cada vez mais miúdos, até muito novos, têm acesso a telemóveis. E eu lembro-me do indivíduo dizer a criancinha com o telemóvel ou com o telemóvel a brincar não é um gênio. O indivíduo é que fez com que a criancinha fosse capaz de aceder a esse telemóvel e mexer com tanta facilidade. É que esse indivíduo é que era de facto um gênio da informática. Portanto, para darmos um exemplo, o meu sobrinho com 5 anos é capaz de mexer perfeitamente num smartphone. Mas isso é normal. É normal. E também já vi crianças a pegarem num papel e tentarem mexer, passar o dedo no Exatamente. papel a ver se aquilo anda para o lado. Portanto, isso é normal. A questão é, e nós estamos a ensinar essa criança os riscos? Será Exato. que os pais sabem programar o telemóvel de maneira a introduzir lá sistemas de segurança para ele não poder aceder a determinados sites ou para ele não poder comunicar com determinadas pessoas? Será que tem acesso às passwords para controlar quem é que está a falar com o filho? Exato. Sei lá, Será por exemplo, que. admitir será que faz sentido uma criança de 10 anos entrar numa rede social e poder fazer-se amiga e comunicar com qualquer pessoa que está na rede social? Exato. Eu diria que não, porque assim, eu certamente que nós não deixaríamos o nosso filho ir para um sítio que nós não sabemos quem é que lá está, conversar com qualquer pessoa e deixá-lo lá sozinho, Exato. no mundo físico. Mas no mundo digital, as pessoas ainda não se interiorizou que existe um risco real de manipulação das pessoas, não é? Basta pensar nestes jogos idiotas que existem de desafiar, isto é mais que os adolescentes, desafiá-los a fazer. Já há uma série de crianças, de adolescentes, que morreram porque foram pela internet desafiados a fazer determinado desafio. Num atreve-te a saltar do terceiro andar e o gajo saltou do terceiro andar. Exatamente. Isto pode parecer idiota, mas não é. Porque há ali um instrumento extremamente apelativo e, portanto, através do qual é possível manipular. Quanto mais vulnerável for a pessoa, mais manipulável Exato. será. Naturalmente, e por isso falta esta educação em todas as fases da nossa vida. À medida que nós vamos tendo uma interação maior com a sociedade da informação, deveríamos ser educados para isso. Eh, Podia dar ao se o professor tem algum conhecimento de algum caso de sucesso a combater essas teorias de não de conspiração e de que, quais são as suas estratégias? Conhece algum? Confesso que não consigo dar nenhum exemplo concreto. Existem alguns programas na internet de contra tentam não é mais não por questão da desinformação, mas por causa da proteção das crianças. Aí existem alguns programas que eu agora não me lembro do nome, que desenvolvem programas de educação para a sociedade da informação para crianças, principalmente para evitar a queda em redes de pedofilia, mas não lhe sei dar exemplos concretos disso, não. Pronto. Olha, vamos então a fazer agora a última pergunta para, para acabarmos com esta entrevista, que tem até agora sido uma conversa muito, muito interessante. E confesso que é uma pergunta que nós normalmente costumamos fazer em todas as entrevistas e até agora todos os entrevistados dizem que é mais difícil até agora. Portanto, o professor é capaz de recomendar alguma obra, tanto nestas matérias ou não, nomeadamente possam inspirar alguém, ou alguma obra que o professor sinta que tenha inspirado, nomeadamente nestas temáticas, ou que tenha até mesmo inspirado na vida real. Ora bem, é assim, para não estar aqui a citar nenhum dos meus maravilhosos livros, há uma obra muito interessante, ah, de um autor que eu não consigo dizer o nome, Yaran qualquer coisa, mas que o título em português é Você Não é um Gadget. O autor é um dos génios da informática, responsável pelo protocolo HTTP, portanto, um dos grandes impulsionadores da internet. Talvez dos maiores informáticos da história em termos de renome. É assim, um geek famosíssimo. É o
Sharon Lavonier, ou assim uma coisa. E este livro, Você Não É um Gadget, é um manifesto que ele escreveu há 2 décadas atrás sobre os riscos da internet, em que ele prevê que a internet se vai atolar de trolls, que as redes sociais vão destruir. Ou seja, a gente lê aquilo escrito há 2 décadas atrás e diz, ok, isto estava certo, é isto que está a acontecer. É muito interessante porque é uma perspectiva crítica sobre a internet de um informático e de alguém que conhece por dentro a tecnologia. Muito interessante. Portanto, eu recomendaria começar por Você Não É um Gadget. Ok, professor, pronto. Vamos então acabar agora a entrevista. Desde já, novamente, um agradecimento ao professor, que tem sido uma conversa fantástica. Também à Escola de Direito, que nos tem fornecido o espaço para fazermos estas entrevistas. E pronto, muito obrigado por ter aceitado, professor. Obrigado eu. Obrigado eu. Muito obrigado.